Fila Racer T2 2? Não, T2 Extreme. Eu sou o Eduardo Suzuki. E eu sou o Rodrigo Machado. E hoje a gente vai falar de um lançamento, Rodrigo, muito aguardado, né? Uma atualização que muitos corredores estavam esperando, porque o primeiro Fila Racer T2 foi lançado lá em 2022, então já estava fechando 2 anos sem uma atualização do principal tênis com placa da Fila. Antes da gravação eu estava até brincando com o Rodrigo. O T2 foi o primeiro tênis com placa produzido no Brasil. Não, porque ainda tivemos o Fila Racer Silva. Não sei se vocês se lembram daquele tênis todo chamativo. Pois é, aquela foi a primeira experiência da Fila com a placa e depois o sucessor foi o T2. Esses primeiros modelos com placa produzidos no Brasil tinham um problema, principalmente na placa, né, Rodrigo? Elas não eram tão rígidas, então ela não dava todo aquele retorno que a gente imaginava. Exatamente. O Fila Racer T2, ele tinha a placa ali, era uma placa feita de nylon, porém muito flexível. Então aquele efeito catapulta, aquilo que a gente espera de uma placa, não acontecia. E eu acho que essa atualização aqui veio para trazer novidades nesse quesito. E o T2, ele tem o DNA dele, o triatlon, né? Isso. T2 vem da segunda transição, que é quando o atleta sai da bike para iniciar a última etapa do triatlo, que é a corrida. Então, nesse momento, é fundamental que o calce seja muito rápido e vocês vão ver que esse tênis aqui também tem tecnologias voltadas para os corredores e também para os triatletas. Inclusive, a gente pode ver até no próprio cabedal aqui do tênis, vai ter alguns easter eggs relacionados ao triatlon. E outra coisa importante, Rodrigo, é que o cabedal seja bastante ventilado, né? Isso, importante. Muitos triatletas calçam o tênis mesmo sem meia, então sai da bike e vai direto. E aí o cabedal tem que ser bastante ventilado, não pode ter nenhuma costura interna que machuque, que incomode. Então, tanto o acabamento do tênis quanto também o sistema de ajuste é fundamental para que o atleta saia o mais rápido possível. E esse tênis aqui ele vai ter uma trama com umas aberturas bem grandes, né, Rodrigo, para ajudar nessa ventilação e também para ele não ficar encharcado, porque geralmente o corredor vai estar com o pé úmido, então é importante que tenha essa boa ventilação. Além disso, a gente vai ter um sistema de amarração não muito diferente do que a gente viu no T2 no primeiro, né? Só que a gente vai ter uma mudança aqui no cadarço, né? Exatamente. É o mesmo cadarço do Fila Racer Speed Zone. A Fila também adotou esse cadarço trançadinho ou serrilhado, como queira, que é agora a tendência dos tênis de corrida, mesmo os fabricados no Brasil. Esse tipo de cadarço normalmente dificulta, né, para o tênis desamarrar sozinho, então realmente dá um nó muito seguro que dificilmente vai gerar dor de cabeça durante a prova. E a lingueta também é uma característica do T2, né? É diferente de outros modelos da própria Fila, né? Isso, ela é acolchoada, tem um tecido de forração bem gostoso e, no entanto, né, da metade para baixo ela não tem nenhum tipo de preenchimento, então ela vai ser bem ventilada mesmo, é um dos tênis que a Fila mais capricha no quesito ventilação. O colarinho também ele vai ter bastante acolchoado, né? Não é daqueles mais fininhos como a gente vê no própria linha Carbon, né? E outra coisa que a gente percebeu aqui é que a palmilha também é perfurada, né? Palmilha perfurada ajuda no escoamento da água, então o suor ou mesmo se você correr em um dia de chuva, pode ter certeza que o T2 Extreme não vai ficar encharcado, não vai ficar tão pesado assim. Nós temos alguns pontos refletivos ou não? Temos, Edu, aqui no extremo do contraforte temos a palavra Racer com uma pequena aplicação de material refletivo. O brilho refletido não é daqueles mais fortes, mas tendo em vista que é um tênis de treinamento, a gente até entende. Uma outra coisa no contraforte, ó, é essa alcinha aqui que vai ajudar na hora de fazer o calce mais rápido. Vamos falar da numeração, Rodrigo. Normalmente os tênis da Fila você pode pegar o seu número casual, eventualmente, como é o caso do Speed Zone, por exemplo, a forma é um pouquinho mais justa, mas aqui no T2 Extreme a forma é padrão, é a mesma forma, por exemplo, do T2 e T2S, então pode pegar o seu tamanho casual. Rodrigo, outra coisa que o triatleta gosta é de cadarço elástico para facilitar na hora do calce. Exatamente, e esse acessório, gente, já vem na caixa do T2 Extreme, então você pode escolher, quer usar o cadarço serrilhado tradicional ou o cadarço elástico, aquele que ajusta fácil e não aperta o seu pé. Esse acessório aqui já vindo na caixa já é um baita de um brinde. Você é do time cadarço normal ou cadarço elástico? Eu gosto mais do cadarço normal, mas por muito tempo eu usei cadarço elástico e é uma mão na roda para sair de casa. E será que o pessoal também prefere o cadarço elástico? Escreva aqui, hashtag cadarço elástico ou hashtag cadarço normal. Agora vamos falar da Entresol, temos novidade, hein, Rodrigo? Opa, temos sim, assim como o Fila Racer Carbon e o Fila Speed
Speed Zone, temos aqui no Racer T2 Extreme a espuma Speed Tech Foam. Mas será que é a mesma que a gente vai encontrar nos 3 modelos? Olha, eu não sei se é exatamente a mesma, mas no nosso durômetro a gente encontrou 34 Shore A, já é uma dureza relativamente macia, então aquele tênis que vai trazer um nível excelente de amortecimento, talvez não seja tão macio assim quanto o Racer Carbon ou quanto o Speed Zone, até porque além da espuma também temos uma placa por aqui. A placa é a Speed Tech, né? Só que é uma Speed Tech diferente tanto do Carbon e também não é parecida com o T2, o primeiro, né? É, e é uma placa que a gente viu, pelo menos aqui, ó, que ela não vai até a ponta do tênis, ó, então ela acaba um pouquinho antes, assim, até lembra um pouco a placa do Float Maxi Pro, por exemplo. E agora ela é reforçada com fibra de vidro, então na hora de flexionar ela tá bem mais difícil, o que vai ajudar então a fazer aquele movimento de catapulta. Se nós pensarmos na categoria desse tênis aqui, ele seria o quê? Um super treinos agora? É, talvez, se a gente considerar que a Fila tem o Racer Carbon como seu super tênis, né, a gente teria então o Racer T2 Extreme como super treinos. Não acho que o Float Maxi Pro, pelo fato dele ter a placa, ele se enquadraria nessa categoria porque é um pouco pesado. Acho que o Racer T2 tem mais essas características de ser um tênis mais versátil, que tem a placa, porém é voltado bastante para o treinamento. Lembra que a gente brincava no começo do ano que nos próximos anos as exceções serão os tênis sem placa? Eu acho que a Fila tá caminhando para isso, né, Rodrigo? Se a gente olhar assim, praticamente metade do catálogo já tem alguma tecnologia com placa ou coisa parecida. Então o Racer T2 Extreme vem ser o tênis agora mais acessível da Fila com placa. Daqui a pouquinho a gente fala do preço. Mas antes disso, vamos falar do solado, Rodrigo. Bastante ar emborrachada, aquela borracha mais espessa que vai durar muitos quilômetros. Ah, né? vai, com certeza. Era uma reclamação que o pessoal tinha na primeira edição, né, do Fila Racer T2, é que a borracha era um pouco macia demais e gastava rápido. Aí o que a Fila fez? Caprichou na quantidade de borracha aqui, uma borracha bem dura por sinal, então vai durar bastante. E eles fizeram uma geometria aqui com algumas ranhuras também para ajudar na aderência, né? E também no escoamento da água lateral, então caso você corra em dias de chuva, não vai ter aquela aquaplanagem, então zero risco de você escorregar, então com certeza a atualização do solado aqui veio bem a calhar. Antes da gente falar de peso e preço, a Fila mandou pra gente aqui o tênis desconstruído, Rodrigo. Vamos lá, peça por peça. Peça por peça, então o cabedal, ó, o cadarço elástico aqui já vem anexado ao tênis, dá pra ver até através do cabedal de tão fininho que ele é, então realmente para você que mora na região quente do Brasil, com certeza esse cabedal vai ajudar bastante. A palmilha furadinha, tá ela aqui, ó, também. Dá pra ver que, né, certamente aí vai ajudar bastante na questão do escoamento. Só não veio, Edu, construída aqui a entressola do tênis, ó. Então, mas pega o estilete ali. podemos abrir, ó, e dá pra ver então que tem o inserto aqui, ó, na parte de dentro. Na mesma espuma, né? Não uma espuma diferente. É a mesma espuma tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da placa reforçada com fibra de nylon. Ô, Rodrigo, dá uma flexionada ali no biquinho só pra gente ter certeza que não tem a placa. Ó, a placa vem mais ou menos até aqui, gente, ó. Então, bem o extremo do tênis aqui, ó, você vê que a placa já terminou um pouco antes. Então, eu acho que, né, uma placa mais voltada para o treinamento, assim como a gente tem, né, a placa do Float Maxi Pro, por exemplo. Então, acho que ela não vai ter tanta aquela geometria agressiva como a gente tem, por exemplo, no Fila Racer Carbon, né, que é uma placa que vai até a ponta e tem uma curvatura bem mais acentuada, justamente para dar mais velocidade. Aqui a placa sendo um pouquinho mais plana e um pouquinho mais curta, ajuda a trazer um pouco mais de conforto e até uma certa naturalidade pro tênis. Bom, vamos deixar de lado aí o desconstruído, vamos pegar a nossa amiga balança, Rodrigo. Lá, é isso que importa. É isso que importa, galera. Vamos lá, a nossa amostra aqui é no tamanho 41, Rodrigo. Vamos ver aqui quanto está pesando. Eita, 290 gramas, tá um pouquinho mais pesado que o Fila Racer T2 e T2S, né? Será que é muito por conta da borracha, da espuma? Eu acredito, porque o cabedal, como ele é fininho... É muito assim, parecido o cabedal, né? Mas eu acho que a quantidade de borracha aqui no solado foi o que agregou peso para esse calçado. Assim, não é um peso extremamente pesado, né? Dá para considerar aí um tênis versátil para treinamento, mas eu acho que aqueles corredores que gostam de tênis mais leve, o Racer Speed Zone, por exemplo, vai ser uns 20 gramas mais leve do que esse daqui. O T2 Extreme, ele tem a grade do 34 ao 45, tá disponível no site da Fila e vai começar a aparecer nas outras lojas também, né? Exatamente. E o preço de lançamento é do 100 pilinha mais caro que a edição anterior, R$ 699,99. Mas não é nenhuma surpresa, né? Afinal de contas já fazem 3 anos, né, praticamente? Praticamente 3 anos, e ele veio totalmente renovado, né? Veio com nova espuma, nova placa e novo solado, então é até considerável aí que as mudanças tenham agregado um pouco de preço para ele. Mas, Edu, eu já ouvi falar que tá rolando até
promoção desse tênis, acredita? E onde que o pessoal encontra essas promoções? Ah, lá no nosso grupo do Telegram já estamos com mais de 330 mil pessoas lá acompanhando todas as promoções de tênis da Fila e também das outras marcas. Acessa lá têniscerto.com/telegram. E, Rodrigo, outras cores temos? Temos outras cores. Essa branca aqui que tá na nossa mão, ela é unissex, então vai desde os tamanhos femininos até o masculino. Tem a cor preta com branca, que eu sei que vocês gostam, e tem uma vermelha muito bonita, que aliás é uma cor até semelhante à primeira edição do Fila Racer T2. Famoso vermelho Fila, né? Vermelho Ferrari. E aí, pessoal, o que vocês acharam do novo Fila Racer T2 Extreme? Será que o pessoal já correu com o T2.1 e vai querer comprar o 2? E quem será que vai ser o principal concorrente desse tênis no nosso mercado? Diga aqui nos comentários. Esperamos que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Compartilha, joga lá no seu grupo de WhatsApp, se inscreva aqui no nosso canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos na próxima. Valeu, Rodrigo. Valeu. Abraço a todos.